quarto ano, tudo bom, meus amores? Bem, hoje em nossa aula de História, vamos falar sobre governo geral. O que foi o governo geral? O governo geral é mais um modelo, foi um modelo administrativo que os portugueses estabeleceram no Brasil durante o período colonial. Como o sistema de capitanias hereditárias fracassou, então a capitania hereditária não atingiu o objetivo que, no caso, o rei de Portugal, pretendia. Então, o que aconteceu? Portugal resolveu centralizar a administração da colônia, criando o cargo de governador-geral. O governador-geral, ele iria o quê? Governar a partir daquele momento, e ele seria a figura de autoridade representativa no Brasil, tá? Então, essa pessoa, que seria instituída, o governador, a partir daquele momento, ele seria a figura mais importante, a autoridade representativa mais importante no Brasil, lógico que abaixo do rei. O governador-geral tinha como responsabilidade representar o interesse do rei de Portugal nas terras brasileiras, tá? Para ajudar a desempenhar esse papel, do governador-geral, ele contava com o apoio, de auxiliares. E esses auxiliares são o provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Agora eu vou falar o que cada um desses auxiliares tinha como responsabilidade. A responsabilidade do provedor-mor era garantir a arrecadação dos impostos nas terras brasileiras e cuidar dos gastos que o governador tivesse durante a administração do território. Então, ele cuidava da parte dos impostos e dos gastos, tá? Já o capitão-mor, ele tinha responsabilidade de organizar as tropas pela defesa do território brasileiro. A gente já estudou, que tinha naquela época muitas invasões, Então, esse capitão-mor, ele era responsável pela defesa, tá? Defesa das terras brasileiras contra os invasores estrangeiros e os ataques dos indígenas, tá? E o ouvidor-mor, ele exercia a função de juiz. Ele aplicava as leis e resolvia os conflitos existentes entre a população colonial. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil, responsável pelo sistema administrativo criado pelo rei de Portugal, no caso por Portugal. Tomé de Souza foi responsável pela fundação da cidade de Salvador, a primeira capital da colônia e sede do governo até o século XVIII. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, tá? Eles fundaram o primeiro colégio, tá? O primeiro colégio no Brasil, que foi na Bahia, tá? Nesse período houve um desenvolvimento da economia açucareira. Os padres, quando vieram junto com Tomé de Souza, eles tinham o objetivo de catequizar os índios, tá? Impor, porque não foi escolhido pelos índios, os indígenas tinham a cultura religiosa deles. Então, eles queriam alfabetizar os índios e queriam também catequizá-los para a religião católica, tá? Queriam que eles se convertessem ao catolicismo. E foi mais uma das resistências, porque os índios não queriam deixar a sua cultura, Então, como eu já disse, no governo de Tomé de Souza, houve um grande desenvolvimento econômico, na área açucareira, baseado aí nessa época já na mão escrava, tá? Na mão escrava africana.
e na introdução das primeiras cabeças de gado. Né? Lembra que as capitanias hereditárias que prosperaram, a base da prosperidade deles, né? Eles investiram o quê? Na economia, foi o quê? Na açúcar, né? Na plantação, no cultivo de cana-de-açúcar e no gado, na criação de gado. Então, essa é a base. Então, nessa época, os indígenas já estavam resistindo à escravidão, já não aceitavam mais a escravidão. Então, entrou aí o que? A escravidão. Começou aí a escravidão, né, dos negros africanos. Eles vieram da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral. Durante esse governo ocorreram vários conflitos, tá? Vários problemas, né? Brigas, né? Entre os colonos e os jesuítas, envolvendo a escravidão dos indígenas. Desculpa. Em sua gestão, né, no caso, Duarte da Costa, né, no seu governo, né, na sua gestão, no seu governo, ele conviveu com a invasão francesa ao Rio de Janeiro em 1555. Sem condições de combater esses invasores, Duarte da Costa perdeu completamente a sua autoridade, comprometendo a sua administração, né, comprometendo o seu governo. Mem de Sá foi o terceiro governador-geral. Ele estimulou a lavoura de exportação e acabou com os conflitos que envolviam os colonos e os jesuítas. Combateu os invasores franceses que haviam nessa época se instalado no Rio de Janeiro. Para isso, ele contou com a ajuda do sobrinho dele, chamado Estácio de Sá. Fato que marcou o governo de Mem de Sá foi a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje, né, é a atual Rio de Janeiro, né, que é o atual Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Então, com o regime de governo geral, nesse sistema de administração, foi muito bom para Portugal, né? Livrou o país, né, de toda a invasão, né? E eles puderam continuar fazendo suas expedições, tá? Nessa época, as expedições foram, né, que se destacaram, né, que estavam fazendo as suas volta, né, ao litoral, em busca sempre de riquezas para explorar. Foram aí, no caso, as entradas e as bandeiras, tá? O que são entradas e bandeiras? As entradas e as bandeiras são expedições realizadas para conhecer o território brasileiro e achar, como acabei de falar, novas riquezas para serem exploradas, tá? Então, sempre essas expedições, o objetivo era esse, tá? Encontrar uma nova riqueza para ser explorada. Então, as entradas são expedições oficiais de Portugal, que exploravam o território brasileiro. Portugal contratava pessoas que iam explorar o território brasileiro. As entradas, caso encontrassem riquezas, eles entregavam a Portugal, tá? Por quê? Porque eles eram tipo assim, empregados, eles eram contratados por Portugal. Quem bancava, né, quem pagava toda essa expedição, né, no caso das entradas, era a coroa portuguesa. Então, se eles achassem alguma riqueza nessas expedições que faziam, eles tinham que entregar a Portugal, tá? Por quê? Porque eles eram pagos. As expedições deles era totalmente paga, financiada pela coroa portuguesa. O contrário das bandeiras, né? As bandeiras eram o quê? Expedições particulares. Eles, toda a expedição deles era arcada por eles, tanto que eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Eles invadiam o território brasileiro.
né? Então, nessas expedições, tanto na entrada quanto as bandeiras, quem saía, no caso, lucrando aí, saía, no caso, em vantagem, né? Eram as bandeiras, porque eles faziam as expedições e a riqueza que eles achavam, né? Ou achassem, seriam deles. Eles não tinham que passar para Portugal, porque a expedição era financiada por eles, não bancada por Portugal. Então, qualquer riqueza, tesouro ou produto que eles achassem que era lucrativo, eles ficavam para eles. No caso das bandeiras, as entradas não. O que eles achavam, eles tinham que entregar à coroa portuguesa. Então, quem ficava na vantagem nessas expedições eram as bandeiras. Então, como eu acabei de falar, né, pelas bandeiras serem expedições particulares, eles não respeitavam, né, o Tratado de Tordesilhas. Eles partiam de cidades, de pequenas cidades vizinhas, né, como São Vicente, tá? Por isso, o povo de São Paulo era chamado de bandeirantes, tá bom? Então, agora vocês vão pegar o livro de vocês, vão fazer novamente, não, agora vocês vão fazer a leitura do contexto histórico, né? Da página 109 até a página 112. Depois vocês vão realizar a atividade da página 113 até a página 115. Qualquer dúvida, pergunte à sua professora. Um beijo grande e até daqui a pouco na nossa autocorreção pelo Zoom.